Querido ouvinte, queremos hoje falar sobre o tema amor e justiça. Diz o Evangelho do apóstolo São João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Salmo 85, verso 10, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Vamos falar hoje sobre duas coisas que aparentemente são tão distintas que podem ser vistas como contraditórias: a justiça e o amor. Vamos falar sobre cada uma dessas coisas de cada vez para melhor entendermos como Deus se posicionou diante das duas. Primeiramente, vamos falar sobre a justiça. A justiça é a qualidade daquilo que é certo, que é correto e do que é reto. Hoje temos tribunais que são erigidos e formados para que haja correção de alguma situação que se nos parecer incorreta. Estes usam das leis para apontar qual o caminho correto. As leis muitas vezes defendem o direito do pobre oprimido, mas muito se ouve falar de que tem havido também muita injustiça em nome da lei. E a lei aponta para uma balança nas mãos de uma pessoa cega, dando a entender que ela não irá propender para este ou para aquele. O objetivo da lei é fazer normas iguais para todos, grandes e pequenos, fracos e fortes, brancos, negros ou amarelos, seja qual for o tipo de pessoa, a lei deverá se mostrar imparcial. Mas há quem diga que a lei é igual para os iguais e desigual para os desiguais na medida da sua desigualdade. Mas quando a lei faz justiça a alguém, parece que para algum mal deva ser reparado, alguém deva padecer também. E a lei de Moisés, dada por Deus a Israel, dizia: olho por olho, dente por dente. O mal executado por alguém devia ser reparado, desde que este alguém sofresse o mesmo dano que causou ao outro. E esta era a justiça da lei, sem perdão de fato. O perdão era dado somente após o reparo ao dano causado. Quando se ouve que alguém, ou alguns, ou algum grupo está querendo justiça, tudo indica que seja em detrimento de alguém mais. Por exemplo, operários querem justiça salarial, muitas vezes mais do que justa, mas essa justiça só virá quando os patrões desembolsarem algo mais além do que lhes foi dado até então. Por falar em justiça ainda, a lei de Moisés foi dada para que o homem a conhecesse, respeitasse, e aquele que fizesse todas as coisas ali prescritas, viveria por elas. Se, porém, falhasse em algum ponto, a lei era cruel. Há que se pagar por isso. E pela lei dos homens, muitas pessoas estão hoje imaculadas porque não houve policiamento que acusasse todos os erros de seus atos. Se fosse, porém, fossem presos todos os que desrespeitam semáforos vermelhos, os que furam filas de pessoas, os que jogam lixo em lugares proibidos, os que deixam de pagar impostos ou ainda os que falam mal da autoridade do seu povo, não haveria cadeia suficiente para todos. E a lei de Moisés era muito linda quando o povo de Deus a obedecia. Era, porém, terrível quando não observada. E Ezequiel 18:20 dizia: a alma que pecar, essa morrerá. E o pecado é transgressão à lei de Deus. É errar, mesmo que no intento melhor possível de se acertar. Alguém disse que o inferno está pavimentado, o seu caminho, de boas intenções. Diz o Salmos 14:53 que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, e não havia, como não há, quem faça o bem, nem sequer um. Porque todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Você vai ver Paulo falar sobre isso em Romanos 3:23. Mas vamos falar agora sobre o amor. A palavra é pequenina, mas muito cheia de significado. Tem sido muito decantado, poemizado,
comparada de diversas maneiras às mais diversas situações, sempre de maneira bela, atraente e fascinante. Quem não gosta de amor? Pode-se dizer que tem problema na sua vida, é de estrutura psíquica ou espiritual. Onde vemos o amor, tudo parece muito interessante, mais bonito. E o que é o amor? Uns procuram simples sentimentos poéticos, outros, já mais objetivos, querem ver fatos que provem esse amor. Os hippies, por exemplo, de repente deixam tudo, conforto, lar e até sociedade, porque dizem que não viram o amor nesses lugares e saem à cata do verdadeiro e mais profundo amor. Pegam estradas, vão pelas cidades, perambulando por aí sem destino certo, pagando um alto preço por sua busca, indo às vezes até parar nas prisões. De lá saindo continuam sua busca, vão para as áreas verdes da terra, buscam flores, enchem as suas cabeças de flores à sombra de uma árvore, mas as flores não são eternas. Elas são duráveis? Muito pouco. Assim como Jonas o profeta, que se alegrou à sombra de uma boboreira, logo se indignou com a morte desta, assim é a busca de alguns. Encontram somente um amor passageiro, como que de mentirinha, que logo passa e vai-se embora. Mas a busca continua, de um certo modo ou de outro. O amor é procurado ainda em amigos, em crenças, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E Deus amou este mundo cheio de injustiças, Deus amou a mim. Deus amou-me e Deus amou a você. Deus amou e amou tanto que, quanto é tanto? Não sabemos, sabemos só que é muito, muito mais do que qualquer pessoa pode amar. Deus tanto nos amou, que deu seu Filho, deu seu próprio Filho. E por quê? Tinha que ser assim, não podia ser de maneira diferente. Saber que alguém deu seu próprio Filho por amor a mim é fascinante. Eu preciso saber, é preciso conhecer aquele que fez isso por mim, porque é um grande amor, é grande, estranho, diferente, sobre-humano, incomum. Deus nos ama, é uma maravilha isso, mas é apenas uma parte da história. O amor de Deus não o separa da justiça de Deus. Porque nós já vimos a alma que pecar, essa morrerá. Então o que fazer? Deus entrou em conflito, ama profundamente e quer fazer exercitar a justiça contra nós, a bênção e a vara simultaneamente. Como é que se dá isso? A resposta está em Jesus Cristo, nosso provedor do amor e da justiça de Deus. Ele morreu, Ele mesmo se deu. A justiça ficou dentro de sua casa, na sua própria vida, deposta na cruz, ao mesmo tempo em que o amor se manifestou. Satanás ficou esperando para ver. Fez o homem pecar, e isso exigia justiça. Iria Deus perdoar a todos? Se isso acontecesse, a justiça divina iria ser frouxa, fraca e vã. Iria Deus destruir a todos os que pecaram contra ele? E se isso acontecesse, então os demônios também o seriam. E aonde então ficaria o tão falado amor de Deus? E com efeito, todo pecado, toda transgressão contra Deus tinha que ter uma paga, que é a eterna separação de Deus e do seu amor, a morte eterna. Pois então Deus assumiu o castigo da morte. Deus enviou seu Filho único, Jesus Cristo, para expiar-nos de toda a culpa. Jesus morreu em meu lugar e no seu. Sim, sim, Senhor. Deus trocou-me na cruz. A morte que eu teria foi atirada sobre as costas, os lombos de Jesus, que concordou com essa transação, porque também me amou. Louvado seja Deus. Pecados, amarguras, tristezas, lágrimas e dor, enfermidades, maldições, morte, o peso da ira de Deus não está mais sobre mim, porque Jesus combinou com o Pai e com o Espírito Santo e concordaram que o seu castigo da cruz me livraria. Glórias a Deus. E a justiça assim foi feita. O amor de Deus não me deixou na rua da amargura. A justiça e a paz se beijaram em Cristo. E quem quiser essa justiça e este amor feito de fatos e provas tão grandes, poderá recebê-lo também, se receber Jesus em sua vida de vez para sempre. Oremos pedindo
essa vida juntos agora. Senhor meu Deus, quero conhecer melhor o teu amor, desejo muito conhecer a tua paz. Quero agradecer muito, porque não tiveste medo, mas enviaste teu filho para morrer, cumprindo toda a justiça em meu lugar. Eu recebo este presente, esta salvação com muita alegria, em nome de Jesus. Amém.